Bom dia, crente! Já estamos na nossa quarta-feira e que felicidade de compartilhar o que a palavra de Deus diz para você que está aí em casa, passando por alguma situação. E eu tenho certeza que Deus ele trouxe uma mensagem do céu para chegar ao seu coração. Hoje, o que eu gostaria de falar com vocês é: a ansiedade não é uma opção. Gente, meu cabelo eu tenho que ficar arrumando aqui, mas vocês já estão acostumados, vocês já conhecem aqui. Vamos voltar para o nosso texto. Nós estamos falando que Jesus é o principal. Eu gostaria de voltar esse Bom Dia Crente, como eu fiquei 2 meses aí de férias, queria trazer o Senhor Jesus como o centro de tudo que nós vamos falar. Esse ano é o ano da mudança. Nós vamos falar mais sobre isso semana que vem, se essa for a vontade de Deus. Mas primeiramente nós precisamos trazer à memória o Senhor Jesus, reforçar as nossas bases, que Ele é o principal. E para nós começarmos a nossa mudança, nós precisamos tirar a ansiedade, nós precisamos deixar as outras coisas de lado e confiar em Jesus e pôr a nossa fé estabelecida naquele que já viu o nosso futuro, que já preparou o nosso futuro, já preparou os nossos melhores dias. Você acredita nisso? Eu acredito. Por isso eu estou aqui para te falar que a ansiedade não vai ser opção na nossa vida. A ansiedade não vai tomar conta. A ansiedade não vai roubar mais os nossos sonos. Sabe por quê? Quem está com Jesus não precisa ter ansiedade. Quem está com Jesus, eu não desrespeito aqui a opinião dos médicos, psicólogos, psiquiatras ótimos, profissionais, mas quem cura, quem liberta, quem transforma, quem cura a nossa ansiedade é o Senhor Jesus. Como podemos? Será que quem vai entender nós mais do que o Senhor Jesus? Isso que eu quero trazer à memória para vocês. Quem vai entender mais sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas ânsias do que o próprio Senhor Jesus? Vamos para o nosso texto de Mateus 6, 25 a 34, um dos textos mais lindos, um dos textos que mais combate a ansiedade. E nós vamos ler aqui. Lá diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam para si celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar 1 centímetro, 2 centímetros à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, que não semeiam, que olhar para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois assim, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque estas coisas os gentios, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não acreditam no Senhor Jesus, estão preocupados. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, nem porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu vou falar o que eu falei num vídeo anterior. Ou nós vamos acreditar no que a palavra de Deus diz,
ou nós vamos ter por mentiroso? Se o próprio Deus está dizendo que se você me buscar, que se você buscar o reino de Deus, ser um embaixador dos céus, levar a minha palavra, fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, ou fazer minha parte. Não, eu não estou falando para você pegar esse texto e falar que você não precisa mais trabalhar, que o Senhor Jesus vai prover do céu. Eu sei que há circunstâncias, há situações que às vezes nós vamos ficar desempregados, às vezes nós não vamos ter que nos sustentar, mas o Senhor Jesus, Ele sim, Ele vai prover o pão de cada dia, porque a Bíblia diz que jamais viu um justo mendigar o pão. Ele não vai contra a sua palavra. Mas o que o texto quer dizer é que enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos fazendo, o que nós temos controle, o que nós podemos fazer, o que está nas nossas mãos, nós devemos fazer com as nossas forças, como Provérbios diz. O que está nas suas mãos, fazer com todas as vossas forças, mas o que está no controle de Deus, você deve deixar no controle dele. O que você não pode fazer, o que você não pode mexer, é isso que Deus tem que fazer. Ele vai cuidar, independente da sua situação. Nós estamos falando muito sobre o diagnóstico, sobre as ansiedades essa semana, sobre o que nós passamos, às vezes muitas angústias que nós estamos aqui dentro e as pessoas não conseguem entender, mas o Senhor Jesus, Ele entende. Ele sabe, nós vamos fazer a nossa parte. Esses tempos eu estava passando por uma situação muito difícil e o que eu podia fazer naquele momento era orar. Eu não tinha para onde correr, eu não tinha o que fazer, porque era uma situação que a única coisa que eu podia fazer era: Senhor Jesus, me ajuda. E eu lembrava daquele versículo que diz assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo no seu reino celestial. Como ovelha perdida, andei vagando. Vem em busca do teu servo, pois não esqueci dos seus mandamentos. A Bíblia diz: guardar a palavra no coração, para que não pecais contra ti. A gente precisa guardar. Luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. E se a gente não se apegar no que a palavra de Deus diz, nesse livro que está dando certo há mais de 2000 anos, a gente vai acreditar o quê? Nesse mundo que a gente só vê tragédia, que a gente só vê imoralidade, que a gente só vê coisa ruim, onde a gente não vê esperança, onde a gente vê guerras e rumores de guerras, pessoas desleais, pessoas traindo umas outras, pessoas não sendo fiéis à sua pátria, ao seu Deus, à sua crença, aos seus pais, aos seus familiares, aos seus filhos. Como que a gente vai sobreviver a este mundo? O mundo não vai melhorar, nós vamos melhorar, nós seremos pessoas melhores para este mundo, porque nós somos embaixadores de um reino. Nós precisamos colocar os nossos olhos no Deus. Nós precisamos colocar os nossos olhos no Deus que proverá. Se Ele disse que Ele vai cuidar, que as aves, que as plantas, Ele cuida, que as aves, elas não precisam buscar alimento, tem um alimento ali para elas todos os dias. Para os lírios do campo Ele veste. Como não vai cuidar de nós, que temos muito mais importância, como que somos filhos dele? Nós precisamos, a hora que nós deitarmos nossa cabeça no travesseiro e vinha aquela ansiedade, vinha aquele pensamento acelerado, e pedir a Deus: Senhor Jesus, qual que é o caminho errado que está no meu coração, que não me deixa dormir, o que eu não estou confiando no Senhor? Mas, meu Deus, eu preciso fazer aquilo no meu emprego. Você fez tudo o que estava dentro da sua mão, você fez diligentemente tudo que estava na sua mão, então deixa com Deus que Ele vai estar no controle. Ele vai resolver. Mas, Senhor Jesus, o diagnóstico chegou, eu não sei o que fazer, não tem tratamento, não tem cura. Jesus é a cura. Lembra da nossa mensagem de ontem? Ele é o Deus. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E quando nós pensamos que nós precisamos ter a mente de Cristo, é que na mente de Cristo não tem crise, na mente de Cristo não tem doença, na mente de Cristo não existe ansiedade. Nós não vamos ignorar a ansiedade, claro que não estou falando disso. Mas quando nós temos a mente de Cristo, é Ele que vai nos renovar a cada dia, é Ele que nos vai trazer paz a cada dia, é Ele que cura as nossas angústias, que liberta a nossa alma, que traz paz em meio à tempestade, em meio a guerras.
Nós precisamos confiar, nós precisamos fazer a disciplina de confiar em Jesus. A ansiedade para quem é salvo, para quem já aceitou o Senhor Jesus, para quem decidiu caminhar com Jesus, não é uma opção. A ansiedade não vai ter lugar em nossa vida. Você crê nisso? Eu creio. Quanto tempo eu tenho lutado contra a ansiedade e eu sei que ela não vai ter espaço na minha vida, porque nós somos embaixadores do céu, nós já estamos assentados em lugares celestiais, nós não vamos para a eternidade, nós já estamos vivendo na eternidade, e na eternidade não existe ansiedade. E nós aqui também não vamos existir. Eu não tô falando que se precisar buscar um tratamento, se buscar médico, nós vamos buscar sim. Mas quando nós temos o Senhor Jesus, Ele é a cura, Ele é a transformação, Ele é a libertação. Que Deus abençoe essa carta e obrigado por assistir até aqui. Não deixe de assistir o nosso vídeo de quinta-feira, às 7h17 da manhã aqui nesse mesmo canal. Deus abençoe a sua vida.